Graça e paz, Igreja do Avivamento, uma boa noite para você. Se eu ainda não falei com você, se eu ainda não te cumprimentei, ainda dá tempo, por mais que sejam um pouco mais das 18 horas. Feliz Natal, que Deus abençoe a você e a sua família. Como é bom poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, mesmo que somente a palavra nesse dia especial, mesmo que gravado, mas que fique registrado esse tempo em nome de Jesus Cristo. Eu queria, antes de começarmos efetivamente a ministrar a palavra e falarmos das coisas acerca do reino de Deus e das coisas acerca daquilo que nós temos para trazer aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse junto comigo, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te bendizemos, Senhor. Glorificamos o teu santo nome, exaltamos o teu santo nome e declaramos que somente tu és santo e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te bendizemos, Pai amado, porque tu és maravilhoso em tudo que tu fazes. Tu nos deu a vida, tu nos deu a salvação, tu nos deu o teu perdão, tu nos deu, Senhor, a possibilidade de um dia, Senhor, estarmos contigo em glória. Quando eu falo possibilidade, não porque o seu trabalho foi em vão, e tu sabes disso, Senhor, mas a possibilidade de um dia nos encontrarmos, cada um de nós, contigo. Encontrarmos contigo, aceitarmos a ti, andarmos, Senhor, na tua luz e andarmos vivendo, Senhor, conforme agrada a ti. Isso sim, Senhor, leva-nos de volta a ti, pelo teu grande, maravilhoso e poderoso a obra de sacrifício feita na cruz através de Jesus Cristo. Te bendizemos, Senhor. Bendizemos, Senhor, a cada uma das vidas, Senhor, que tu podes, Senhor, alcançar, Senhor, e bendizemos pela tua grande e maravilhosa graça e pelo teu perdão. Te bendizemos, Senhor, porque somente tu és digno e santo de louvor, de honra e de glória. Te bendizemos, Senhor, porque somente o Senhor é digno de adoração, é digno de honra e é digno de toda glorificação. Bendizemos a Ti, exaltamos o Teu santo nome, engrandecemos a Ti e pedimos, Senhor, vem ficar conosco, Senhor, durante esse tempo de ministração, em que as vidas, Senhor, podem ser, Senhor, tocadas por Ti e tocadas pela Tua graça. Senhor, não há palavras, Senhor, nossas do nosso coração, mas que sejam palavras que venham do Teu trono e que o Teu Santo Espírito ministre a cada uma dessas vidas. Te bendizemos, Senhor, glorificamos a Ti mais uma vez e exaltamos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, confiando que o Teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, venha falar a cada uma dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém e amém. Queridos, hoje, por ser uma palavra de Natal, e é meio diferente, parece até uma palavra de Natal, eu gostaria de compartilhar com você o seguinte. O tema dessa mensagem de hoje são gloriosos dias. Opa, gloriosos dias, 25/12. Mas hoje é um dia glorioso. Calma, você vai chegar lá comigo. E em nome de Jesus Cristo você vai entender aquilo que nós temos para falar aqui e aquilo que o Senhor tem para falar no seu coração. Eu vou compartilhar alguns textos com você e aí você vai poder acompanhar comigo aqui pela palavra que vai ser projetada aqui no telão e vai ficar muito fácil de você poder acompanhar aquilo que a gente tem para dizer para você, tá bom? Então, fique com a gente aqui, fique conosco, esteja você aqui ligado com a gente nesse tempo. Se eu olhar um pouquinho para lá, para aquela outra tela, é porque eu estou olhando para outra tela enquanto a gente está ministrando, tá bom? Então, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo um texto. São 2 versículos de Isaías 6 e 7. E aí ele diz assim, Isaías 6, versículos 6 e 7 diz assim: Porque um menino nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, né? Não é só maravilhoso, é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aí que tá, né? Continuando o texto, ele estenderá o seu governo. Por isso eu falei sobre, né? Sobre toda a terra. Essa que é a verdade. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que texto maravilhoso, né? Que texto maravilhoso de Isaías. E como sempre, a gente não pode esquecer de poder bendizer e louvar o Senhor, né? E aí tem uma música que vocês sabem, né? Que é do Rodolfo Abrantes, que fala: Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E aí tem outras músicas também, né? Tem outras músicas que nós cantamos aí da casa de Davi, né? Por exemplo, lembro daquela: Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Poderoso é o nosso Deus. E aí, se você olha esse texto comigo, ele fala sobre alguém que vai nascer. Um menino nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para cada um desses textos, eu tenho um outro texto associado. E todos, por incrível que possa parecer, estão em Isaías. Para maravilhoso conselheiro, você tem um texto aí. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Lembra? Termina: o zelo do Senhor fará isso, né? Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. É uma maravilha isso, né? Maravilhoso conselheiro. Lembra disso? Agora vamos lá. O próximo versículo fala sobre o Deus forte. Um resto voltará, sim, um resto voltará de Jacó, voltará para o Deus forte. Não é porque um resto voltará, mas o Deus continua sendo forte. Mas a gente vai ver pessoas voltando e olhando ao Deus forte. Quem dera que possa ser eu e você, olharmos para o Deus forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 63:16 diz assim: Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome é desde a antiguidade. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E por último, o que nós temos? Príncipe da paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aí que eu falo, Isaías 26:3 fala de um propósito que é firme em quem? Em Deus. O propósito é firme em Deus. Porque se o propósito é firme em Deus, é porque você confia em Deus. Mas tudo bem, nós estamos falando de um menino nasceu, um filho se nos deu, não é verdade? Nós lemos um texto de Isaías, mas os evangelhos não falam sobre isso? Falam, falam muito bem. E falam o que especificamente? Vamos lá ler. Eu gosto muito desse texto de Lucas, e a gente tem algumas histórias aqui, é muito interessante isso, mas vale a pena a gente pensar um pouco. E em Lucas, são 4 versículos, Lucas 1, de 30 a 33, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Continuando. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos lá. Quando vocês lembram, né, que a gente lê um texto, né? O texto inicial que nós lemos, ele falava sobre o quê? Ele falava sobre, voltando lá para o nosso texto de Isaías, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí, na continuação, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que ruge o leão, né? Talvez você tenha pensado, né? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Aí você vai pensando, lá vem ele com musiquinha de novo. Não é musiquinha de novo, é para gravar no seu coração aquilo que nós temos aqui falado. E a gente tem que olhar para essa perspectiva a partir desse momento de quem? De Maria e José. É interessante a gente avaliar o seguinte, que o Evangelho, que é o que nós estamos lendo agora de Lucas, o que ele é? Ele é boa notícia, boas novas. Chegou salvação. É fato que chegou salvação. E se chegou salvação, nós podemos olhar para Deus e encontrar nele a nossa salvação, que é em Cristo Jesus. Essa salvação, ela se manifesta num dia. Ok. Então eu quero te dizer que a boa notícia é Jesus veio. Mas também, por mais que ele possa ser, né, bom em conselho, pode ser que para mim e para você, os conselhos dele, como nossa natureza pecaminosa, não sejam bons. Então, as boas notícias sempre são acompanhadas de bons conselhos para aqueles que se deixam aconselhar por Deus. Então, qual é a boa notícia? Jesus nasceu. O fato de Jesus ter nascido é inegável. Entretanto, quando é incerto e questionável. Quando efetivamente isso ocorreu. Esse é fato. Não foi em dia 25 de dezembro. Não foi na data tal. Estima-se alguns estudos, o texto, são dois textos que narram nos evangelhos, o texto de Lucas e o texto de Mateus. Nós olhamos para o texto de Mateus e fala, né, algumas coisas para nós, né? Fala ali nesse texto de Lucas, fala o quê? Fala que Maria, né? Maria foi, né? O anjo falou para Maria, não tenha medo. E quando a gente olha para isso, gente, qual é a situação em que a vulnerabilidade ela é maior no ser humano, principalmente quando ele é criança? Olha a responsabilidade que Maria e José tinham em cuidar do Filho de Deus. Se Deus não achasse graça em Maria e em José para fazer tal coisa, Deus jamais deixaria seu filho ser cuidado por eles, porque sabia que todas as situações seriam contra eles, mas em todas as coisas o Senhor se levantou, os guardou, os livrou, até que Jesus cumprisse a sua obra. E é assim que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte, que ao olharmos para esse texto, Jesus nasceu. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Se você olhar agora no hemisfério norte, é muito frio. Mais precisamente, nós estamos passando por uma fase em que, principalmente nos Estados Unidos, eles falam que está tendo nesse momento uma bomba de gelo, né? É muito gelado, é uma onda de neve. Então, aí você pega a cultura e você olha assim, você pensa, mas tem lá os gorrinhos de Natal, tem os guarda-chuvinhas, as botinhas, a chaminé. Bom, primeiro inventaram o Papai Noel, que definitivamente não é do Natal. Mas pelo contexto e pela situação que há naquela região norte, o hemisfério norte, ou seja, naquela parte agora é frio. Então, se a gente olha esse contexto, se os pastores estavam no campo, no texto de Lucas ele relata melhor isso, os pastores estavam no campo, e se os pastores estavam no campo, não podia estar muito frio, porque eles estavam cuidando dos rebanhos. E é interessante, uma continuação está no fato do seguinte: você tem dois momentos, e as pessoas muitas vezes olham para isso e talvez não conseguem compreender esses dois momentos. São duas visitas distintas. A dos pastores, que foi a primeira, e a dos magos vindos do Oriente, que ocorreu mais ou menos 2 anos depois. Não foi imediatamente. Quando os pastores visitaram a Jesus, foi praticamente imediato. Jesus nasceu e os pastores visitaram. E eles visitaram de modo que eles receberam a informação, veio um anjo e os avisou. Na cidade, né, nasceu Jesus o Salvador.
Então eles estavam no campo, saíram, foram para a cidade e aí foram adorar. Então quero te dizer o seguinte, e guarde isso no seu coração. Por mais que a convenção do homem queira ter feito alguns ajustes com todas as questões relacionadas, até muitas vezes falam sobre paganismo, se você não comemora o aniversário de Jesus, você acaba não comemorando que ele veio em carne. Se você não se lembra disso, se você não tem em mente essa situação, como assim você vai poder falar de alguém que não veio em carne? E é inegável. Eu falo para você que é inegável. Por quê? Por mais que não tenha sido 25 de dezembro, a gente tem que marcar esse tempo. Eu não, você comemora a sua data de aniversário? Eu comemoro. Talvez alguns não comemorem. Isso está escrito na Bíblia? Não está. Então eu poderia, então eu não tenho que comemorar? Não, não é isso. Da mesma forma, eu também tenho aqui com vocês compartilhando o seguinte: Jesus nasceu. Esta é a boa nova. Não nasceu no dia 25, mas se marcamos para falar, então aproveitemos o momento para falar. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela me contou algo que eu fiquei assim, um tanto quanto, como eu poderia dizer, entristecido, até constrangido. Porque nós falamos muito sobre o Evangelho, falamos muito sobre Jesus, falamos muito sobre mas isso não está chegando. Quando ela contou uma história de Jesus e do Natal, as respostas que ela teve foram as mais variadas possíveis. De três que ela contou, um sabia, um não sabia e o outro achou que Jesus morreu no Natal. Olha que interessante. Jesus nasceu. Não foi no Natal, mas Jesus nasceu. E a gente tem que lembrar disso. Ele nasceu. Por que a Bíblia então fala? Um menino nasceu, um filho se nos deu. Então por que ela relataria que ele nasceu? Ele deveria só ter surgido? Não. Ele nasceu, morreu e viveu entre nós. Se ficarmos olhando apenas para o homem, fez e discutimos detalhes, quando perdemos o que? A essência do que realmente mudou a história. Eu não sei se para você, para mim é. Você está hoje é dia 25 de 12, estou gravando hoje, dia 25 de 12 de 2022. Ou seja, a nossa história é marcada de antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje, ou seja, 2022 anos depois de Cristo. Para alguns, eles não consideram assim. Por exemplo, os judeus consideram era comum. Mas é inegável que o nascimento de Jesus, como homem, aquele que abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, se esvaziou. Esse nascimento de Jesus, ele se manifestou hoje. De que forma? Manifestou de forma gloriosa. E ele se manifesta de forma gloriosa. Para quê? Para mudar minha vida, para mudar minha sorte? Não é só isso. Ele veio para resgatar o que estava perdido. Deus não tem alegria na morte de ninguém. Deus não tem alegria. Como Deus pode ter alegria em algo que ele criou? Infelizmente, os homens seguem caminhos, e esses caminhos são caminhos que levam à morte. Mas eu quero te dizer o seguinte: ele mudou, Jesus mudou, o aparecimento de Jesus mudou a história. Se foi entre março e abril, se foi entre setembro e outubro, vamos comemorar que Jesus nasceu. Essa é a boa nova. E isso a gente não pode tirar da minha cabeça. E sinceramente, né, se a gente fosse pegar nas minúcias, eu entendo então que hoje seria o dia primeiro do ano, né? Porque Jesus nasceu hoje, seria o dia primeiro do ano? Não, não é. A gente não precisa criar mais uma confusão. Mas sim precisamos deixar claro: Jesus nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas por que isso? A gente também tem que entender um contexto. Talvez a gente pegou o texto de Isaías, né? Mas se a gente olhasse Isaías um pouco antes, ou seja, uns versículos, porque a gente leu Isaías 6, na verdade 6, de 6 a 7, e se a gente vai olhar um pouco mais para frente, na verdade, né, a gente vai entender que em Isaías 9, a gente via que havia toda uma aflição. E aí havia toda uma condição para que a terra estava em escuridão. Vamos ler rapidinho, ó. Mas
a terra que estava aflita não continuará na escuridão. E irrompeu a luz. A luz nasceu, Jesus. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Caminho, aquele que faz caminho no deserto. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região das sombras da morte respondeu-se à luz. A luz é Jesus. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentado a sua alegria, e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os seus despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. O príncipe da paz vai reinar. O príncipe da paz vai reinar no nosso meio. E ele já reinou, ele começou a reinar de que forma? Ele começou a reinar quando ele nasceu, porque ele começou a reinar nos corações. Mas ele ainda vai voltar. E ele ainda vai voltar em que sentido? Né? Ele vai voltar para poder fazer o completar da obra dele, que é restaurar. Restaurar. Mas eu quero te dizer que talvez nesse contexto você possa pensar que Natal sejam várias coisas, mas Natal é Jesus nasceu. Jesus nasceu. Então, Natal não é troca de presentes, como muitos possam pensar. Vale lembrar que os pastores, né, foram os primeiros a encontrarem Jesus e não os reis magos. Perdão, os reis magos não, né? Os magos, os sábios do Oriente, né? Então, nós temos isso e é muito interessante. Quando a gente fala em troca de presente, não, porque Jesus recebeu presente, não. Jesus recebeu adoração. A primeira coisa que Jesus recebe é a adoração. Porque os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas, deixaram as ovelhas, muito provavelmente alguém ficou cuidando delas e foram ver Jesus. E não levaram presentes, eles levaram a sua adoração. Então a primeira coisa que você tem que dar não é presentes, é adoração ao Senhor. Os magos, os reis, aqueles sábios do Oriente levaram sim presentes. Né? E aí não se sabe nem quantos foram, 3, o nome deles, porque levaram incenso, ouro e mirra. Mas os primeiros a chegar levam a adoração. Seja o primeiro a chegar, não para trocar presentes. Então o Natal não é troca de presentes. Apesar que a gente faz as brincadeiras de amigo secreto, muitas vezes em família, ou mesmo você quer agraciar, mas esse presente, o melhor presente é a sua presença perto de Deus. E a presença daqueles que você vai levar ao amor de Deus. E aí, né, são várias coisas. Natal também não é comida e nem bebida. Apesar que é gostoso, tem umas coisas diferentes que a gente faz no Natal, porque a gente gosta de compartilhar a mesa. A mesa tem que ser compartilhada com intenção, com intencionalidade. Qual é a intenção? A intenção de sempre anunciarmos quem é Jesus. Romanos, então, temos um texto de Romanos 14, 15 e 16, que diz assim, olha que interessante, vamos ler comigo? Se seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja assim, não seja, pois difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria de espírito. Antes de talvez a gente pegar e olhar para esse texto e falar assim, mas tem muito desperdício, muita situação, tem muita gente passando fome. Então esse texto ele chama a nossa realidade para qual realidade? A realidade do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria de espírito. Lembra que a gente leu que vai quebrar vai quebrar a bota, não vai ter mais a bota do soldado, não vai ter roupas com sangue, porque a paz vai reinar. Mas isso não vai acontecer agora, isso demora um tempo. E se demora um tempo, a gente tem que entender todo o propósito e todos os tempos de Deus. Mas nós temos que estarmos atentos ao seguinte: Natal não é comida,
não é comida, é estar perante o Senhor. Mas eu quero te lembrar uma outra coisa. Tem um outro símbolo do Natal, né? E eu não vou nem falar sobre Papai Noel, porque talvez. Ah, Papai Noel não é. Desculpa. Não tem. Se você talvez ache que Papai Noel é alguma coisa, Papai Noel não tem uma relação direta. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Mas eu gostaria de compartilhar uma história que, por mais que possa parecer até estranha, mas você tem que entender o que aconteceu ali, o contexto. Isso é uma história que se relata. E essa história relata, isso é um relato que vem de tempos em tempos para nós. Natal não é árvore, viu? Mas a gente tem uma história que eu quero compartilhar com você. Qual que é a história, né? A história de que é, é, o Bonifácio, que era o apóstolo aos povos germânicos, que era um religioso católico. Isso nós estamos falando de perto de 680, né? Ele foi encaminhado para a região da Alemanha para levar o quê? A mensagem de Cristo. Eu estou dando um contexto geral para que você entenda da onde surge a história da árvore de Natal. Mas não estou falando também com isso que você tem que ter uma árvore de Natal na sua casa. Não se trata disso. Mas para você entender as questões culturais e para que você possa entender que as mensagens elas não estão na árvore, ou seja, a gente não adora a árvore, mas o que aconteceu para que aquela árvore fosse assim. Infelizmente, se as pessoas adoram erradamente, porque não conhecem a história que está por trás dela. Existe uma região, né, na Alemanha, perto de Geismar, uma comunidade pagã, que no inverno, ou seja, mais ou menos assim, no inverno, né, nós temos essa época do ano, realizavam um sacrifício humano. É verdade. Ao deus nórdico do trovão, né? Thor. Vocês lembram do Thor? É esse mesmo, né? E a vítima costumava ser o quê? Uma criança. E era um terrível sacrifício. A gente tem que entender que isso era um terrível sacrifício junto a um carvalho. E a árvore era considerada sagrada para aquele povo. Tratava-se do carvalho do trovão. Lá então, lá para o ano de 723, né, Bonifácio, esse religioso, viajava para aquela região e ele resolveu destruir esse carvalho e acabar com aqueles assassinatos que eram abomináveis. E mostrar aos pagãos que estavam ali que não cairia nenhum raio, porque eles falam assim: a gente tinha que sacrificar porque ia cair um raio do céu. É sempre a mentira de Satanás. Junto então, né, desses companheiros, aí justamente nessa véspera de Natal, porque era no frio, né, para impedir o sacrifício, ele se aproximou das pessoas reunidas e estendeu como se fosse assim um bastão, né? E ele falou assim, e era um bastão de madeira, e falou assim: eis o carvalho do trovão, e eis a cruz de Cristo, que romperá o martelo do Thor, o falso Deus. A gente tem que entender que nesse contexto que nós estamos falando aqui, havia o quê? Uma árvore. E se você pega e lembra de Jesus, o que ele é? O carvalho de justiça, não esse carvalho de sacrifício. E ele falou assim, né, continuando a história, os relatos dessa história. Isso é uma história que eu estou contando para você. Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue nessa noite, porque esta noite em que Jesus nasceu, ou seja, 25, ou seja, ele estava associando 25, Jesus nasceu. E olha a história do dia 25, uma interessante. O filho, nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Frei, o bom. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. O sacrifício de Jesus na cruz terminou. E a escuridão. Thor, a quem invocaste em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. E é interessante que toda a história continua indo. E aí bateu um vento muito forte, né? Bateu um vento muito forte, a árvore foi derrubada pelas raízes. E a gente olha para isso tudo, né? O povo ficou estarrecido, né? E viu que Thor não tinha fulminado Bonifácio, né? E aí, para completar, Bonifácio olha para uma pequena árvore e fala assim: esta árvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa.
Ela é a madeira da paz e o sinal de uma vida sem fim, porque as folhas são sempre verdes. Olhai para a ponta voltada para o céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela. Não mais um bosque selvagem, mas no dentro de vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Quantas coisas mudaram de um sacrifício humano de uma criança participar, reunir-se em casas. E aí ele usou a simbologia da árvore. Então quer dizer que tem uma árvore? Não. Ele quer dizer que ele mudou um contexto de uma história de sacrifícios humanos para um Deus que não existia, ou melhor, era um sacrifício que muitas vezes é recebido até pelo diabo. E olha para isso e muda toda essa história. Não tem registro documentado dessa história, mas é bom você entender o contexto comigo. Aí se você perde a possibilidade de falar de Jesus, que ele nasceu, porque eu não acredito que foi nessa. Eu também não acredito mais. Jesus nasceu. Essa é a boa notícia. Jesus nasceu. E se Jesus nasceu, ele cumpriu um propósito inicial e ele vai completar o seu propósito, porque ele vai voltar. Essa história que eu narrei para você de Bonifácio, que se sugere ser a origem da árvore de Natal, a árvore de Natal em si, tem pessoas que gostam de montar e tudo mais, mas ela, ela tem a sua simbologia de ter encerrado um ato pagão, um ato de sacrifício humano e colocado Jesus. Não é para você adorar a árvore, mas sim adorar aquele que deve ser digno de adoração, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Completando, como eu disse, então, não é comida e bebida, não é árvore de Natal, não é troca de presentes. Mas por quê, né? Por que tudo isso? Jesus nasceu. E como foi glorioso o dia do seu nascimento, também será glorioso o dia da sua volta. Mas a gente não sabe nenhum e nem outro. Para a gente completar esse texto de hoje, eu gostaria de ler com você um texto que está em Atos, e ele é bem interessante. Atos 1, de 6 a 11, foi quando, depois de Jesus ter ressuscitado e encontrado com os discípulos, eles estavam reunidos, como está esse texto ali no versículo 6, com Jesus e lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Porque eles estavam preocupados com o reino de Israel. Na verdade, o objetivo de Deus é que o reino fosse restaurado nos corações naquele momento. Jesus respondeu: não cabe vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Santo Espírito, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista daqueles, e uma nuvem os encobriu os olhos. E estando eles ainda com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram diante deles. Ao lado deles. E eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês ouviram subir. Ou seja, Jesus voltará. E voltará para quê? Voltará para estabelecer o seu reino de justiça e paz. E voltará para manifestar o seu juízo sobre as nações. Então, quando Jesus voltará? Ninguém sabe. O texto nós lemos aí e ninguém sabe. Jesus falou assim: não compete a ninguém saber quando vai ser. Mas vai ser. E em nome de Jesus Cristo isso vai acontecer. Mas você e eu temos que estar preparados. Como ele veio uma vez e nasceu, ele vai voltar agora, já não vai voltar mais como uma criança. Ele vai voltar, ele sendo manifestado em glória e em poder. E vamos ver a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, completando os nossos textos que nós temos aqui,
eu gostaria de compartilhar com você dois textos rápidos de Apocalipse, são os dois últimos versículos, e dizem assim: o vencedor será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. E o próximo texto, que também está em Apocalipse 3, só que no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muito interessante a gente entender esse texto. Jesus está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. Você como está? Como você está? Você está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para você? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Jesus veio como uma criança. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na casa e serei com ele. Ele já veio, ele já se manifestou, mas ele se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Quero te convidar hoje a entregar o seu coração, se você ainda não fez, ao Senhor Jesus. A Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ele veio no Natal a gente, vamos colocar numa data, Ele veio para cumprir todo um propósito, que é morrer na cruz por mim e por você. Depois que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e vive está ao lado do Pai, e Ele vai voltar. É esse Jesus que nós pregamos, Ele vai voltar. E se Ele voltar, Ele vai nos resgatar, e vai resgatar aqueles que foram chamados e conhecem o seu nome. E eu te convido a você a conhecer o nome dele, para que você possa receber vestes brancas, estar com as suas lamparinas acesas e prontos para subir com Ele aos céus. Quero te dizer que essa é a oportunidade talvez única que você tenha, se você ainda não conhece. E se você conhece alguém que não conhece, é a hora de você falar para ele: Jesus veio como um menino, mas voltará como um rei. E ele vai voltar. E esse é o tempo. Esse é o tempo. Não existe tempo mais ou tempo menos. Esse é o tempo. Eu quero te convidar a abrir seu coração e deixar ele transformar você. Abra seu coração agora e repita, se você não conhece a Jesus: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida. Tal como você veio como uma criança e você se demonstrou e mostrou tudo aquilo que eu preciso. Eu me arrependo daquilo que eu sou e daquilo que eu vivi até agora, porque eu não conhecia a Ti. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo, em Teu santo nome, Senhor Jesus, que Tu venhas fazer morada no meu coração. Faça morada no meu coração, Senhor, e transforme minha vida, para que um dia eu possa encontrar com o Senhor em glória. Essa é a minha oração, essa é a sua oração. Se você fez essa oração, entregue o seu coração. Pode deixar um aviso aqui, se você quiser, no chat. Eu quero te dizer que jamais você vai ser envergonhado por ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que veio, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você que já conhece a Cristo, hoje, se não teve essa oportunidade, ainda tem tempo de falar quem é Jesus e declarar que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E no nome de Jesus Cristo, você é aquele responsável em levar a boa notícia de salvação. Em nome de Jesus Cristo, receba isso em sua vida. E eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar também sobre a sua vida que você venha a ter da graça do Senhor sobre você. Se você ainda não conhece a Cristo, você pode nos procurar. Nós temos algumas formas de falar, de contatar você. Pode mandar no chat dessa palavra, mandar um aviso e a gente te retorna. Mas antes de qualquer coisa e antes de encerrar, eu quero declarar sobre a sua vida: um menino nasceu e você vai ter paz,
e você vai receber a graça dele na sua vida em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê paz em seu coração. Eu quero te abençoar agora e em nome de Jesus Cristo, que você possa ver a graça do Senhor se manifestando na sua vida. Sabemos também que nós temos visto e andado na graça do Senhor, andado na misericórdia do Senhor, andado andado com o Senhor em todo o tempo. E aí talvez você fale assim para mim: puxa, será que eu poderia de alguma forma colaborar com isso? Eu poderia colaborar com essa obra? Eu poderia estar próximo de alguma forma deles e colaborar com eles? Sim, é possível. Eu gostaria de compartilhar com você aqui de alguma forma o nosso QR Code. Você pode compartilhar, você pode entregar sua oferta. Nossa chave Pix é o nosso CNPJ, e também tem o QR Code se você quiser ofertar. Mas muito mais que uma oferta para a igreja, oferte seu coração ao Senhor e oferte da melhor maneira possível, em nome de Jesus Cristo. Caiu e fique à vontade e seja abençoado em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos agora, eu quero te abençoar para que você tenha um restante de dia na paz dele e na graça dele, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha de misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Fique na paz, meu amado, fique na paz, meu querido, e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.